Você acompanhou aqui no Jornal do Piauí o caso da garota Débora, uma menina de 6 anos, estava saindo de casa, está aí a imagem da Débora. Débora é uma garota de 6 anos, estava saindo de casa no bairro Ilhotas, na companhia da mãe, em uma motocicleta. Ela e a mãe foram abordadas, está aí a rua, olha só, estava na moto, é aquela ali que está guardada na porta da casa, Rua Jaicós. Ela e a mãe estavam saindo de casa, nessa moto que você está vendo, e foram abordadas por um homem numa tentativa de assalto. O criminoso chegou, abordou as duas. Perto da casa delas, um policial militar viu que a ocorrência estava se desenrolando, né? O criminoso estava realizando um assalto. Ele tomou a iniciativa de pegar um revólver, intimidar, abordar lá o criminoso e começou uma troca de tiros. O camarada atirou para um lado, ele atirou para o outro. Fato. A mulher foi atingida por um tiro, um inquérito policial já apontou que o tiro que a mãe recebeu, essa que você está vendo aí, mancando com a marca do tiro, recebeu um tiro do assaltante. E o tiro que matou a garota? Ficou uma dúvida em relação a esse caso, porque muita gente, aliás, a mãe dizia que o policial era o autor do disparo, testemunhas afirmavam que o disparo era feito pelo policial, e agora a polícia chega a uma conclusão nesse caso. Tiago Melo ao vivo vai trazer informações para nós no Jornal do Piauí. Tiago, a pergunta era: quem deu o tiro que matou Débora, de 6 anos? A polícia já tem essa resposta, né, Tiago? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. O exame de microcomparação balística aponta que o projétil, a bala que foi extraída do corpo de Débora Vitória, ou seja, a bala que matou a menina, é compatível com a arma do policial militar. O exame foi feito pelo Instituto de Criminalística aqui do estado do Piauí. O resultado já chegou às mãos da delegada que preside o inquérito, que, com base nessa prova e no restante que foi produzido durante essa investigação, entendeu pelo indiciamento do policial militar por homicídio doloso. O doloso, diferentemente do culposo, é quando há intenção de matar. A gente está com a delegada aqui do lado, vamos saber dela agora as explicações e por que ela chegou a esse entendimento. Delegada Natália Figueiredo, obrigado aqui pela gentileza de receber a equipe do Jornal do Piauí. Por que a senhora entendeu assim? Boa tarde a todos. Na verdade, como você bem falou, nós recebemos o restante dos laudos ontem. Na verdade, foi necessário, não falo nem a questão da demora, mas realmente foi necessário esse período porque tiveram alguns pontos que precisavam ser esclarecidos. Houve uma aquisitação complementar, porque o que foi encontrado no corpo da criança, na verdade, foi um núcleo de chumbo de projétil encamisado. E microscopicamente não seria possível fazer uma análise balística. Acontece que no momento que foi realizado o local de crime, né, pela equipe da perícia, foi coletado o encamisamento numa poça de sangue. E aí a participação é essencial do Instituto de DNA, porque foi feita uma análise, esse encamisamento estava sujo de sangue, precisava-se saber do sangue de quem, tendo em vista que a mãe também foi alvejada. Através do exame, nós constatamos que o sangue pertencia à criança. Macroscopicamente, houve compatibilidade desse encamisamento com o núcleo de chumbo encontrado no corpo da criança. Encamisamento é um revestimento que tem na bala? Isso, aquele revestimento metálico. Sim. Uma vez constatado isso, foi feita uma microcomparação desse encamisamento com projéteis padrões coletados, né? Na verdade, são realizados disparos, né, testes realizados nas armas, foram realizados nas armas, tanto na artesanal como na que foi apresentada pelo PM, e houve compatibilidade desse encamisamento com o projétil expelido da arma do policial militar. Então, o laudo nos deu o quê? A certeza de que, de fato, o projétil responsável pela morte da criança partiu da arma apresentada pelo policial militar. E por que o entendimento, delegada, por homicídio doloso? Questiona-se que ele estaria ali naquela situação tentando cessar um roubo que estava em andamento, de que não seria a intenção dele matar essa menina. Por que o entendimento por homicídio doloso? Na verdade, nós temos tipos de dolo. Existe o dolo direto, que é a intenção direta de praticar uma conduta e produzir um resultado, e tem um dolo eventual. Nós entendemos pelo dolo eventual, ou seja, existia a vontade na conduta,
tanto que foram realizados disparos, e diante da situação eu entendi que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então não é que diretamente ele queria produzir esse resultado, mas diante da situação ele assumiu. Até porque através dos depoimentos coletados e analisados, chegou-se que, de fato, mãe e filha estavam na linha de disparo, na linha de tiro, entre os dois, no confronto. Em alguns depoimentos, inclusive, foi nos relatado que elas serviam de escudo para Clemilson, né, que é o outro envolvido. Anteriormente, né, como já foi veiculado, foi indiciado por tentativa de latrocínio, tendo a mãe como vítima. Então, nessa situação, diante da posição que se encontravam tanto mãe e filha, de certa forma, isso no meu entender, eu repito, o inquérito foi remetido à justiça, caberá ao promotor analisar o caso e realizar a denúncia na forma que entender, mas no meu entender ele assumiu o risco ou de atingir a criança, o que fatalmente aconteceu, ou atingir a mãe, tendo em vista, como eu disse, estavam na linha de disparo. Não foi então, delegada, uma mera imprudência? Isso, para mim, foi além da imprudência, porque se fosse imprudência poderia se encaixar em homicídio culposo. Só que, diante da situação, eu vejo não como imprudência, mas uma assunção de risco. Ele assumiu o risco de produção de resultado. Nesse caso, delegada, o inquérito já foi enviado à Justiça? Isso. Ontem mesmo, assim que recebemos, como eu disse, e isso várias vezes eu tinha repetido, a gente precisava realmente da prova técnica para ter um desfecho. Várias diligências foram realizadas, oitivas foram feitas. Então, de acordo com o que foi produzido, eu não tive mais dúvida, motivo pelo qual eu realizei o indiciamento por homicídio doloso qualificado, e a qualificadora deve-se ao fato de a vítima ser menor de 14 anos. Essa alteração veio ainda esse ano no Código Penal, e então, por isso ser qualificado, e doloso, conforme eu disse para você, baseado no dolo eventual. Nós temos uma pergunta do estúdio, eu vou repassar para ela aqui, Joelson, pois não? Tiago, a gente sabe que tem outro caso, tem um rapaz também, o latrocida tentado, né? O latrocínio tentado. A delegada já decidiu pela separação dos inquéritos. O ladrão, vou colocar assim, né? O assaltante foi indiciado por tentar um latrocínio porque atingiu a mãe e agora o policial está nessa situação. Pergunto, há a possibilidade de uma prisão do policial? Há necessidade, por exemplo, desse inquérito ser encaminhado para a Polícia Militar, para um procedimento próprio da PM? Todo esse tipo de providência já foi tomado? Joel, só a propósito disso, deixa eu aproveitar aqui, a delegada vai continuar conosco. Hoje pela manhã esteve aqui, inclusive buscando a delegada, buscando algumas provas que foram produzidas, advogados que estão assistindo a família de Débora Vitória. Nós conversamos com o advogado Ismael Carvalho. No entendimento dela, a leitura que o advogado faz é que há uma necessidade do policial ser preso. Vamos ouvir o que disse o advogado? Vamos aguardar na denúncia, acreditamos que nesses dois trâmites irá ser pedido a prisão do mesmo e caso não seja solicitado nesse período de denúncia, nós, quanto assistente de acusação, iremos solicitar para a Justiça. Porque pelos modos operantes que foi realizado no dia do fato, e a vasta documentação e testemunhas que garante que o mesmo já é costumais em estar embriagado lá nas redondezas armado, Então pode ser que outras pessoas também estejam em risco, Bom, a gente volta a falar com a delegada Natália. Um dos argumentos utilizados pelo advogado, delegada, no entendimento dele, que seria necessária a prisão, é que o policial já teria a prática de beber, consumir bebida alcoólica, armado lá na região e poderia, de repente, ter uma outra situação parecida com a que aconteceu. Qual é o entendimento da autoridade policial? Por que não foi pedida a prisão do policial militar, visto que a senhora entendeu que ele deve ser indiciado? Bem, Tiago, como já tive a oportunidade em outras situações, é entendimento, inclusive, dos nossos tribunais, doutrinadores, que a gravidade em abstrato de um crime, e essa situação, homicídio qualificado, é grave, mas por si só ela não pode embasar uma prisão preventiva. Existem requisitos: risco à ordem pública, risco à ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal.
O tenente, desde o início das investigações, ele colaborou. Quando ele foi intimado, compareceu. Quando foi requisitada a arma, ele apresentou. E, de fato, a arma que foi utilizada na ação. O aparelho DVR, ele pertence a... DVR, só para explicar, né? Existiam as câmeras de vídeo monitoramento, então DVR seria o aparelho onde estariam armazenadas as imagens, certo? Pertence a um estabelecimento comercial da companheira dele e de pronto nos forneceu, inclusive, a senha de acesso. Então, desde o início, houve colaboração por parte dele. A meu ver, isso, enfim, o advogado tem o entendimento dele, mas, a meu ver, não existiam requisitos para preventivo. Isso não quer dizer que o titular da ação penal, que é o promotor de justiça, tanto na questão do oferecimento da denúncia ou em outra oportunidade, possa representar pela prisão preventiva. Mas, repito, a gravidade em abstrato de um crime não é elemento suficiente para se embasar uma prisão preventiva. Delegada, houve por parte da Polícia Militar algum pedido de compartilhamento de prova do que foi investigado pela Polícia Civil para instruir alguma outra investigação lá por parte da Corregedoria? Tiago, até o momento, o Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio não recebeu qualquer ofício nesse sentido. Esse caso está concluído e encerrado com essas últimas diligências, delegado, ou ainda vai se anexar alguma coisa pendente em termos de laudo? Não, tudo, tanto até porque estava aguardando todos os laudos pendentes para que a gente tivesse elemento suficiente para realizar o indiciamento. Então, no que concerne à Polícia Civil, a não ser que o promotor de justiça entender que tem alguma diligência para ser feita, mas até este momento a gente não vê nenhuma outra diligência que seja necessária. Muito obrigado, delegada Natália, pelas explicações que trouxe ao Jornal do Piauí. Agora é aguardar, Joelson, saber se o Ministério Público, que é o autor da ação penal, vai ter o mesmo entendimento da polícia e vai oferecer a denúncia contra o policial militar por homicídio doloso, como entendeu a presidente do inquérito. Joelson.